Bom, uma boa tarde para todos. Obrigado pelo convite. Essa mesa, como a Dália já disse, estavam previstos 4 participantes, né? Mas nós vamos ter, na realidade, apenas 2. E, enquanto isso, nos alivia um pouco a questão do tempo, que está meio apertado, mas, por outro lado, prejudica um pouco a discussão, principalmente pela ausência do pessoal do Ministério da Saúde, né? Porque essa mesa seria uma espécie de fechamento do que foi discutido ontem e hoje com relação a indicadores. Nós tivemos aqui muita discussão sobre indicadores, mas abordados do ponto de vista mais das fontes, né, utilizando o Sistema Nacional de Informação, os inquéritos, pesquisas e os censos, né, e também aspectos metodológicos envolvidos na produção dos indicadores. A questão crítica, do ponto de vista do Sistema Nacional de Saúde, é como utilizar esses indicadores em proveito da melhoria da qualidade do sistema de saúde e da qualidade da prestação de serviços à população. Então, esse realmente é um desafio maior, eu acho, porque essa questão não se restringe a aspectos técnicos, né, a aspectos operativos do funcionamento do sistema de informação, da realização de pesquisas, mas, sobretudo, porque envolve questões de caráter político, né, e da gestão do sistema de saúde, que, como nós sabemos, aqui no Brasil, apresenta bastante problema, né, em função, principalmente, da descontinuidade administrativa, né, da gestão do sistema, uma certa falta de profissionalização no processo de gestão. Então, é meio cambiante, às vezes, ao longo do tempo, a política de saúde. Isso se reflete no uso da informação, né. Bom, essa mesa, então, tem esse propósito. Eu, só para a introdução, gostaria de dizer que a RIPSA, né, foi uma iniciativa para tentar ajudar neste processo, porque o processo de uso da informação é muito fragmentado em função das áreas em que se desenvolve o sistema de informação. Há uma necessidade muito grande de articular essas diversas informações, integrar, analisar de uma maneira mais integrada os indicadores que se dispõem, para poder, a partir disso, se fazer um uso mais adequado da informação no processo de gestão do sistema de saúde. Então, a RIPSA pretendeu exatamente fazer isso, há 15 anos atrás, usando como estratégia mobilizar as instituições que estão envolvidas na produção, na análise, na disseminação de informações sobre saúde, para que aperfeiçoasse a qualidade da informação e saúde e saísse daí 2 produtos principais que poderiam ajudar na gestão. Uma é uma base contínua de indicadores, permanentemente aperfeiçoada, quanto à sua qualidade, à sua abrangência, de forma que pudesse, a partir dela, se fazer uma apreciação da magnitude dos problemas e das tendências desses problemas. E esse produto é o IDB, que todos conhecem, e que vem sendo continuamente aperfeiçoado, com muito esforço, né, participação de muita gente ao longo de muitos anos. O segundo produto seria procurar analisar exatamente esses resultados para orientar os gestores, ajudar os gestores a orientar as políticas de saúde. Esse é um campo bem mais difícil e que ainda está bastante incipiente. Mas o que nós temos hoje nessa mesa, que está exatamente voltado para o uso de indicadores de monitoramento na gestão, desempenho e planejamento do SUS, são 2 enfoques, né, 2 abordagens de aplicação disso. De um lado, nós teremos o monitoramento e avaliação da atenção básica
para a melhoria da gestão do SUS, que será apresentada pelo Dr. Alan Nunes de Souza, coordenador do Departamento de Atenção Básica do Ministério. E a Dália Romero, que apresentará os sistemas online de indicadores de saúde para a gestão do SUS, com o trabalho do ICICT da Fiocruz. Então, eu convidaria primeiro a Dália para fazer a sua apresentação. Eu acho que primeiro seria o Alan, né? A Dália seria em seguida, como está aqui. Não, eu tinha entendido que você pediu para inverter, mas... Mas que sua apresentação já está aqui. Tudo bem. Então, teremos o Alan primeiro. Posso usar esse? Bem, muito boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite, a oportunidade de poder estar aqui no dia de hoje, debatendo, né, um tema de tão relevância para várias das dimensões no que diz respeito à saúde no nosso país, no mundo, de maneira geral, né? A gente tem aqui, tivemos hoje de manhã a discussão da experiência da América Latina. Então, queria reforçar, né, esse agradecimento na figura da Dália, que foi quem nos contactou, quem convidou e nos estimulou a estarmos aqui hoje. Eu e os outros colegas do Ministério, que certamente trabalhamos juntos lá, então eu sei o esforço, a dificuldade que é, no momento que a gente está vivendo hoje no Ministério, sair e dedicar um dia do nosso trabalho para poder estar em outros espaços. Então, muitas vezes a gente não tem muito controle sobre nossas agendas, então a não presença aqui do colega Afonso e do André é muito por conta disso, né? Nós estamos aí num momento importante de pactuação relacionado aos contratos organizativos e também nas discussões de acompanhamento que está sendo feito. O ministro Padilha está sendo muito pressionado. Enfim, tem uma série de questões que estão levando a máquina do Ministério da Saúde a um excesso de estresse coletivo muito grande. Então, por isso, embora eles não tenham me pedido falar isso, mas certamente foi por conta... porque a gente tem uma certa solidariedade em relação a isso, porque eventualmente acontece isso comigo e com outros colegas do Ministério. Então, de qualquer maneira, tentando atender aí ao pedido, né, a provocação, né, que foi colocada para nós, discutir um pouco, né, do ponto de vista de quem está na gestão do Sistema Único de Saúde, né, na gestão a partir da perspectiva federal, como é que a gente lida com essa questão do uso, da mobilização de informações, do seu uso, não só para o planejamento, mas para o conjunto daquilo que a gente coloca de uma maneira bastante genérica como o ciclo da gestão de políticas públicas, e aqui no caso específico o ciclo da gestão da política de saúde, né, que aí interfere em vários pontos. No caso aqui eu vou dar um pouco mais de atenção à questão do monitoramento e da avaliação. Bem, rapidamente, só para poder colocar aqui o que na Política Nacional da Atenção Básica nós colocamos como um conceito. Eu fiz aqui um resumo, né, do que nós chamamos de avaliação em saúde e avaliação da atenção básica. Então, aí entendido como um processo crítico reflexivo sobre práticas e processos envolvidos no âmbito de serviços, de maneira contínua e sistemática. Então, há uma interpretação e um entendimento cada vez mais forte na gestão do Sistema Único de Saúde, que não é possível fazer uma saúde pública com qualidade sem monitorar e sem avaliar. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso, inclusive apontando problemas que estão por trás desse reforço permanente da compreensão dessa dimensão da avaliação como sendo extremamente estratégica. Além disso, constitui um dos mais importantes aspectos que envolvem o ciclo de gestão das políticas públicas, devendo fazer parte do conjunto de atividades desempenhadas pelos gestores do sistema e das equipes de saúde. Portanto, a importância de que todos os atores envolvidos no Sistema Único de Saúde, desde o gestor federal, passando pelos demais níveis de gestão, até os profissionais que atuam nas unidades de saúde, entendemos a importância de que
não é possível aperfeiçoar os processos de trabalho, portanto, aperfeiçoar aquilo que se oferece em termos de saúde pública para a população brasileira, sem incorporar na sua prática cotidiana o olhar a respeito de indicadores, de informações que devem ser mobilizadas para a tomada de decisão, não só na gestão, mas a tomada de decisão, por exemplo, na gestão do cuidado que é feito pelos profissionais na unidade de saúde, seja ela qual for, ou seja qual for o nível de atenção. E, além disso, né, a superação de uma concepção aí pré-formatada ou pré-formada de que a avaliação é um conjunto de saberes tão complexos que apenas especialistas são capazes de compreendê-los e aplicá-los. Então, isso é uma coisa ainda muito forte entre gestores e profissionais, de que fazer a avaliação ou fazer monitoramento é uma coisa específica para especialistas, né, pessoas que estudam e dominam de maneira bastante aprofundada técnicas, sobretudo aquelas que estão relacionadas ao trato quantitativo das informações, porque, de uma maneira geral, a nossa formação ainda é muito frágil nessa dimensão, e como a gente lida com grandes números permanentemente, mesmo em municípios menores, a gente lida permanentemente com grandes números, e aí requer, obviamente, a necessidade da utilização de métodos quantitativos, e, de uma maneira geral, as pessoas se assustam, se sentem um pouco afastadas, né, digamos assim, da técnica, da robustez do uso da informação. Mas aí, ainda assim, a gente entende que, a despeito disso, é possível olhar para o monitoramento, para a avaliação e para os indicadores de uma maneira mais leve, de uma maneira mais... mesmo que olhando para números de uma maneira... Aí tem uma certa contradição, de uma maneira mais qualitativa, porque, às vezes, um único caso, ou pouquíssimos casos, podem significar algo muito importante, algo muito relevante no que diz respeito àquilo que está sendo feito ou enfrentado do ponto de vista da gestão na saúde. Bom, do ponto de vista do contexto no qual estamos vivendo no Ministério da Saúde, há aí um aumento significativo da centralidade da temática do monitoramento e da avaliação na gestão do Ministério. Não só do Ministério, né? Eu, em mesas similares a essa, por onde passo, tenho reforçado essa ideia de que essa é uma característica muito forte, não só da saúde, mas do conjunto do governo como um todo. Quem trabalha na gestão federal sofre isso diariamente, né, com as fortes pressões que vêm da presidência da República, uma característica muito forte da própria presidenta da República, que lida com essa questão do monitoramento e da avaliação como sendo algo extremamente relevante e central do ponto de vista da gestão das políticas públicas. Então, aí quando eu falo pressão, não é algo necessariamente negativo, mas há aí uma demanda que é cada vez mais crescente para dentro do governo federal, e isso, obviamente, vai repercutindo em outros espaços em relação a essa questão do monitoramento e avaliação. E, em muitas situações, isso até se torna algo exacerbado, porque tem um certo movimento de fetichização também, né, do uso da informação, do monitoramento, etc., que, às vezes, em muitas situações, pode significar atrapalhar mais do que ajudar, né, ali no fazer gestão, no tomar decisão e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, há uma centralidade do Ministério da Saúde, foi criado um Departamento Nacional de Monitoramento e Avaliação do SUS, né, que o Afonso, que faz parte, que deveria estar aqui compondo a mesa conosco hoje, que tem mobilizado várias estratégias, tanto do ponto de vista das políticas que estão sendo monitoradas, quanto do ponto de vista da sofisticação que está sendo empregado do ponto de vista metodológico para se monitorar e acompanhar aquilo que está sendo desenvolvido na Política Nacional de Saúde do nosso país. Um exemplo que eu trago aqui é o IDSUS, é só um exemplo mesmo, tem outras tantas estratégias, mas como o IDSUS teve um grande espaço, inclusive na mídia, porque permitiu aí algo que jornalistas gostam muito, né, que é ranqueamento de municípios, para depois ficar acusando qual é o gestor que vai bem, qual é aquele que vai mal, mas a ideia do IDSUS ela surge nesse contexto, né, da necessidade de cada vez mais se olhar para aquilo que está sendo feito e se utilizar essas informações na hora ali do cotidiano da gestão
na hora da tomada de decisão, seja ela mais simples possível ou aquelas que envolvem grandes montos de recursos e assim por diante. E no âmbito específico da atenção básica, não dá para deixar de falar, né, no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, que a gente tem como sigla o PEMAC, que é a principal, a mais importante estratégia da atenção básica e uma das mais importantes estratégias do SUS, mais do que do Ministério da Saúde, porque esse programa ele é fruto de um intenso debate e de uma necessidade que foi apontada pelo SUS, de uma maneira geral, gestores estaduais, municipais, enfim, como outros atores da academia brasileira que, ao longo dos últimos anos, têm discutido muito a importância também do monitoramento da avaliação no SUS, na perspectiva de melhorar aquilo que é desenvolvido. E aí eu vou focar um pouco mais, como a fala e com a minha experiência está mais voltada para a atenção básica, eu vou focar naquilo que nós temos desenvolvido hoje e naquilo que é o centro do debate sobre monitoramento e avaliação da atenção básica em nosso país, pelo menos do ponto de vista da gestão. Bom, o PEMAC ele tem como principal objetivo induzir a ampliação do acesso e da melhoria da qualidade da atenção básica e introduz aí um forte elemento de mudança na lógica de financiamento da política de atenção básica no nosso país, enlaçando o repasse de recursos a processos de qualificação da atenção básica, verificados mediante mecanismos de monitoramento e avaliação. Então, aqui tem uma questão muito importante, porque, na maior parte das vezes, quando a gente está discutindo essa questão do monitoramento e da avaliação, a gente está muito focado numa perspectiva mais diagnóstica, numa perspectiva mais de entender o que está acontecendo, para depois pensar dentro de uma lógica de formulação ou de mudanças de rumos nas políticas. A gente está introduzindo aí uma lógica muito mais indutora do ponto de vista do uso de indicadores, do monitoramento e da avaliação na prática dos serviços, na prática daquilo que está sendo feito nas nossas unidades básicas de saúde. Então, a gente trata do monitoramento e avaliação voltados para a ação, com a superação da perspectiva diagnóstica para a evolução das ações no ciclo da gestão da política, quer dizer, como é que monitorar e avaliar pode interferir a cada momento, a cada instante, seja no que for feito pelos nossos profissionais gestores em todas as realidades e contextos. Monitoramento e avaliação também entendido como elemento indutor para a mudança dos processos de trabalho, para a melhoria do acesso da qualidade. Superação da ideia hegemônica de objetivação da avaliação, né? Em geral, aí, responsável por uma cumulatividade simbólica na construção dos modos de se efetivar a prática da avaliação ou do monitoramento, quer dizer, voltado para aquela lógica de que monitorar e avaliar são poucos que conseguem ou podem fazer e, nesse sentido, acumulam uma determinada forma de se enxergar o mundo ou de se enxergar aquilo que deve ser tratado como desejável do ponto de vista das ações em saúde que estão sendo desenvolvidas, e a avaliação aí deve contribuir na construção de uma realidade simbólica intersubjetiva, capaz de produzir sentidos imediatos no agir de gestores e trabalhadores de saúde. Imediato mesmo, cada ação, cada momento, em cada contexto, em cada realidade, é aquilo que está sendo enfrentado permanentemente pelos profissionais de saúde que estão relacionados às várias questões da vida, que não só da saúde, né, a gente, na atenção básica, a gente sofre muito com isso, né, muitos dos problemas que são tratados como problemas socioeconômicos de uma maneira geral vão parar dentro da unidade básica de saúde e os profissionais precisam lidar com isso permanentemente. Bom, de maneira bastante esquemática, o que se trata esse programa? Ele tem uma lógica de contratualização, ou de adesão e contratualização, que é voluntária por parte de gestores e equipes de atenção básica, seja ela saúde da família, desenhada na modalidade da estratégia de saúde da família, ou em outras modalidades que existem de maneira bastante diversificada em muitos lugares do nosso país. E como estímulo a essa adesão que é voluntária, o Ministério, ao momento em que a equipe aderiu ao município, já começou a fazer uma transferência de recursos, né? Aí, no caso, 20% daquilo que está previsto do componente de qualidade relacionado ao financiamento da atenção básica, que significa hoje R$ 2.200 por equipe. Uma vez aderida
as equipes e os gestores deveriam desenvolver uma série de ações no sentido de qualificação, e aí eu vou focar a minha apresentação em 3 delas, né, que são mais afeitas ao nosso debate aqui de hoje, que é a autoavaliação, o monitoramento e a avaliação externa, que é uma ação direta do Ministério, envolvendo vários parceiros, instituições de ensino e pesquisa, para poder avaliar, mensurar aquilo que está sendo feito concretamente pelas equipes de atenção básica participantes do programa. Logo depois da avaliação externa, e uma vez certificadas as equipes, elas devem fazer um novo momento de recontratualização ou de contratualização para dar seguimento àquilo que está sendo desenvolvido e consequência a esse conjunto de questões relacionadas ao processo de monitoramento e avaliação. Então, a ideia aqui é induzir fortemente via repasse de recursos financeiros para que os gestores se mobilizem e desenvolvam, empreendam ações que permitam a melhoria dos indicadores de saúde ou dos padrões de qualidade em saúde, como eu vou mostrar daqui a pouco. Isso aqui é só para ilustrar o que significou o programa desde setembro ou novembro do ano passado, do ponto de vista nacional. A adesão foi bastante forte, nós tivemos algo em torno de 17.400 equipes de atenção básica que aderiram. Aqui o gráfico mostra para o estado, variando aí, desde quase 80% no estado de Santa Catarina até algo em torno de 7% no estado do Maranhão, que foi o lugar onde houve uma menor adesão. E aqui é o mapa ilustrando a adesão ao programa. Bom, do ponto de vista da autoavaliação, rapidamente, a gente entende que é importante as equipes, nessa perspectiva de monitorar e avaliar para a mudança das práticas, utilizando os indicadores, os resultados dos indicadores em saúde para a mudança das práticas, é importante a equipe olhar para si mesma e identificar onde é que estão os maiores problemas, dificuldades, gargalos, entraves, assim como também onde é que estão os melhores avanços ou as questões que já foram superadas, para que ela possa, a partir de uma lógica de planejamento, utilizando as informações em saúde, poder focar e investir maior tempo, recurso e etc., os mais diversos recursos, para conseguir dar conta de melhorar os resultados em saúde da população que está sob sua responsabilidade. Vou passar mais rápido aqui. Então, aqui é só para mostrar um pouco também, entre as equipes que aderiram ao programa, quem é que resolveu utilizar essa estratégia da autoavaliação. Nacionalmente, nós temos aí algo em torno de 80% das equipes, quase 14 mil equipes de atenção básica que aderiram ao programa, aderiram a essa lógica também de se autoavaliarem e olharem para os resultados da autoavaliação para poder desenvolver as ações, né, de melhoria. Do ponto de vista do monitoramento, aí trabalhamos com a perspectiva de que o monitoramento ele deve ser, sim, algo importante na lógica do fortalecimento da capacidade das ações que são desenvolvidas pelos trabalhadores e gestores, e nós introduzimos no programa 47 indicadores a serem monitorados, sendo que desses, 24 a gente chama indicadores de desempenho, são aqueles indicadores que vão contar ponto, digamos assim, são aqueles indicadores que serão considerados na hora ou no momento da certificação das equipes. Eu não vou ficar falando de cada um deles, eles estão aí distribuídos em 7 grandes áreas, né, que são as áreas mais importantes quando se trata de atenção básica. Só para ilustrar, na área da saúde da mulher, nós estamos olhando para coisas relacionadas, sobretudo, a acompanhamento de gestantes, a realização de exames citopatológicos, né, o Papa Nicolau. Na área da saúde da criança, acompanhamento de peso, consultas, etc., acompanhamento de condições crônicas aí focadas em diabetes e hipertensão arterial sistêmica, o acompanhamento de hipertensos e diabéticos no território, além dos atendimentos. Saúde bucal, questões relacionadas à consulta odontológica, ao acompanhamento de gestantes, entre outros. A gente, produção geral, foi um nome que a gente utilizou só para botar tudo aquilo que não coube nas outras áreas, mas aí são coisas relacionadas à consulta, de uma maneira
ainda do ponto de vista do monitoramento, existe um grande gargalo, uma grande questão importante que não pode deixar de ser debatida quando a gente fala do uso das informações, que é o sistema de informação que é utilizado. No caso da atenção básica, o sistema que a gente mais utiliza, que é o sistema de informação da atenção básica, ele tem várias deficiências, fragilidades, e por isso mesmo, por esta crítica, muitos municípios e muitos trabalhadores têm dificuldade de se relacionar com ele, e aí a gente sabe que quando os profissionais não conseguem visualizar algum valor de uso, alguma utilidade na alimentação, na coleta, na entrada das informações, essas informações, em geral, são muito ruins, seja qual for o sistema de informação. E como o SIAB ele é bastante antigo e tem muitas deficiências, em geral, as equipes negligenciam tanto a coleta ou o registro das informações para depois o lançamento dessas informações no sistema, e isso faz com que, de uma maneira geral, e tem muito a ver com o que a gente vem debatendo aqui, nas outras mesas, nas outras apresentações, com os problemas relacionados ao uso ou ao dado que nós temos disponível para poder fazer as interpretações e as análises que são tão importantes para a gente entender e a partir daí disparar processos de melhoria da gestão do sistema único, das ações de uma maneira geral. Além disso, fundamental a questão da disseminação dos resultados alcançados de uma maneira geral, sobretudo os trabalhadores que coletam as informações. Eles, de maneira bastante mecanizada e alienada, transferem informações a partir de registros de consulta, por exemplo, ou outras coisas que são desenvolvidas nas unidades básicas de saúde, mas, em geral, não tem aquilo que a gente convencionalmente chama aí de retorno, que pode ser o feedback, alguma coisa do gênero, para que eles possam, a partir dessas informações, também modificar o seu processo de trabalho e alterar aquilo que está sendo realizado. Então, nós estamos fazendo um grande investimento na disseminação das informações de todos esses indicadores, chegando aos trabalhadores, pelo menos agora inicialmente das equipes que aderiram ao programa. Então, aqui é só para dar um exemplo e ilustrar isso, de maneira... Isso aqui é bem rudimentar, mas, por incrível que pareça, não é feito no Brasil ainda, que é as equipes terem a informação dos indicadores calculados. Indicadores como esses não são os únicos, mas são indicadores que são bastante utilizados já historicamente na atenção básica. Alguns municípios têm estratégia de fazer isso, mas, de uma maneira geral, as equipes não sabem como é que estão ou como é que está a condição dos indicadores de saúde, que está intimamente relacionado com aquilo que elas fazem no seu dia a dia. Então, desenvolvimento de sistemas, isso aqui também é só para ilustrar, tá, pessoal? Eu estou passando de maneira rápida, só para ilustrar, desenvolvimento de ferramentas ou tecnologias online ou em outras modalidades para que as equipes possam mobilizar essas informações. Relatórios que vão mostrando a evolução dos indicadores por equipe, aqui também coloquei só 2 para ilustrar também. Enfim, do ponto de vista da avaliação externa. Bom, a avaliação externa ela pressupõe aí, como o próprio nome já diz, a visita de um ator externo à equipe que vai ali olhar, verificar padrões de qualidade ou como é que está sendo desenvolvido o conjunto de processos ou de ações que são desenvolvidos pela equipe, além de questões relacionadas à infraestrutura, equipamentos, etc. Do ponto de vista da certificação, vai ser considerado, no momento da certificação das equipes, a aplicação do instrumento autoavaliativo, 10% da nota final, o desempenho para os 24 indicadores de desempenho, que eu acabei de mencionar, 20%, e o desempenho na avaliação externa, conforme esses padrões de acesso e qualidade, 70% da nota. A ideia é que, no final desse processo, quanto melhor for o desempenho de cada uma das equipes, maior o volume de recursos que o Ministério da Saúde vai transferir para o município em relação àquela equipe. Então, aqui a gente está avaliando, tendo como unidade de análise a equipe de atenção básica, o que significa dizer que no mesmo município, aqui normalmente a gente faz avaliações do município, do conjunto do município, nesse caso, mesmo dentro de um município, a gente pode encontrar equipes em situações ótimas e equipes em condições insatisfatórias, e isso vai significar uma variação do volume de recursos que vai ser transferido para cada município. Então, aqui, de partida, em função do dinheiro, a gente pode esperar
e a gente já tem, a partir do acompanhamento que a gente tem feito da implementação do programa, a gente já pode afirmar com um certo grau de certeza os movimentos fortes que estão sendo gerados por conta desse mecanismo indutor. Do ponto de vista dos instrumentos, os métodos de coleta, na avaliação externa, nós temos a observação na unidade básica de saúde, a entrevista com um profissional de equipe, seguida de análise documental, quer dizer, não basta o entrevistador dizer que faz um determinado procedimento, mas ele precisa, de alguma maneira, mostrar que isso é desenvolvido. Vou dar um exemplo. É perguntado se a equipe faz busca de gestantes no território, de hipertensos ou coisa do gênero, e se ela disser que sim, né, se o profissional na entrevista disser que sim, ele precisa mostrar ali uma planilha ou algo que documente isso, que revele que, de fato, a equipe desenvolve esse tipo de ação. Além da entrevista na própria unidade básica de saúde com o usuário. Então, a gente está introduzindo aqui o componente satisfação do usuário de maneira bastante forte, na medida em que a opinião, ou aquilo que o usuário disser a respeito do que está sendo ofertado a ele na unidade básica de saúde, vai ser considerado, vai ser ponderado na hora de certificar a equipe e, portanto, definir se o município vai receber mais ou menos recursos. Então, a partir desses três módulos, a gente faz uma certa triangulação, né, de informações que vão se confirmando ou não. Aqui é só um exemplo também. No módulo 1, por exemplo, eu peguei o exemplo dos medicamentos. É observado se tem medicamentos lá na prateleira, na farmácia da unidade básica de saúde. É perguntado para o profissional se ele, melhor dizendo, é perguntado se os medicamentos naquela unidade básica de saúde existem, uma lista de medicamentos básicos, se existem e se são suficientes para a demanda dos usuários ali no território, e ao mesmo tempo é perguntado para o usuário se no momento em que ele precisa do medicamento ele tem disponível na unidade. Então, a partir desses três olhares é possível ter aí vamos dizer assim, uma avaliação mais precisa e mais robusta a respeito daquilo que de fato está acontecendo naquela unidade de saúde. Então, tem várias dimensões que estão sendo consideradas, né? Questões relacionadas, por exemplo, aquilo que é feito para o aperfeiçoamento da gestão no município. Então, inclusive entrando aí as dimensões do monitoramento, da avaliação, quer dizer, se o município incorpora práticas desse tipo, questões relacionadas à estrutura e condições de funcionamento da unidade, como equipamentos, os medicamentos que eu acabei de falar, a sinalização, a ambiência e assim por diante, é bastante exaustivo. Valorização do trabalhador, que está relacionado a vínculo, métodos ou modos de ingresso, de contratação, carreira, etc. O mais importante, exaustivo, é a dimensão 4, né, que fala sobre acesso e qualidade da atenção, que envolve tanto processo de trabalho como atenção à saúde, nas diversas dimensões, como saúde da mulher, criança, saúde mental, saúde bucal e assim por diante, e a dimensão da satisfação do usuário. Só para ter uma ideia do momento em que nós estamos vivendo hoje, do ponto de vista dessa avaliação que está sendo realizada em todo o país, só para, eu acho que eu não falei, são cerca de 4 mil municípios que aderiram ao programa, né, daquelas 17 mil, cerca de 17.400 equipes. Então, do ponto de vista da coleta de informação, do esforço logístico e de tudo aquilo que significa fazer uma avaliação dessa natureza, nós temos aí, hoje, na verdade não é hoje, essa data é de sexta-feira, mais de 9.300 equipes que já foram avaliadas, mais de 37.500 usuários que foram entrevistados. A gente mobilizou, a gente fez uma espécie de um grande consórcio que envolve 49 instituições de ensino e pesquisa, inclusive a Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro tem a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal Fluminense e a Fiocruz, enfim, são várias universidades e instituições de ensino e pesquisa que estão nesse exato momento em todo o país, em todas as regiões e estados, fazendo a coleta dessas informações que viabilizarão, permitirão a gente poder fazer essa certificação, considerando acesso e qualidade na atenção básica do conjunto de equipes. E nos próximos anos, a partir de 2013, a gente vai abrir novamente a possibilidade para que a totalidade das equipes, hoje no Brasil são cerca de 34 mil equipes de atenção básica,
possam participar desse programa, e a ideia é que a cada 18 meses a gente faça esse momento de visitação e de avaliação das equipes para poder gerar novas certificações. Do ponto de vista, aí só para concluir e finalizar, do ponto de vista dos métodos, são vários métodos que incluem uma sofisticação muito grande do ponto de vista quantitativo também. Mas o que é mais importante a gente destacar aqui é que as equipes vão ser comparadas entre elas, aquelas que estão em condições razoavelmente similares, né, que a gente trata aí como a partir de alguns indicadores que garantem uma certa homogeneização das condições que as equipes estão situadas, e vão ser, ao longo do tempo, comparadas consigo mesmas para poder a gente chegar a conclusões da evolução ou daquilo que está sendo avançado do ponto de vista dessa perspectiva do acesso da qualidade da atenção básica no país. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Alain, pela apresentação. Vamos agora passar para a Dália, né? Bom, enquanto coloca minha apresentação, vou aproveitar para comentar para Alain, que eu faço parte de uma equipe que trabalha na área do envelhecimento e nos chama sempre a atenção que nós estamos preocupados com a falta de incorporação de indicadores na área de saúde e envelhecimento. E esse é um tema que vamos a tratar hoje também, que está linkado com vocês. Minha apresentação hoje se chama Sistemas Online de Indicadores de Saúde para a Gestão do SUS e vamos falar de alguns produtos do ICICT da Fiocruz. Eu organizei essa apresentação em duas partes. Eu vou dar um panorama geral sobre a política de informação sobre a Fiocruz e nosso compromisso com a gestão do SUS, e meu colega Glaucio vai fazer um resumo desses produtos, desses sistemas que são produzidos por nossa equipe do Departamento de Laboratório de Informações em Saúde. O Glaucio faz parte da equipe em todos esses anos, acompanhou, ele é da área de informática e tem um compromisso muito forte com o nosso laboratório. O primeiro que eu queria comentar era... Quase que todos vocês conhecem a Fundação Oswaldo Cruz, mas vale a pena lembrar que nós somos uma instituição vinculada ao Ministério da Saúde. Ela está instalada em 10 estados e conta com um escritório em Maputo, na África. E nós somos 16 unidades técnicas científicas voltadas para o ensino, pesquisa, inovação, assistência, desenvolvimento tecnológico e extensão no âmbito da saúde. Bom, essa é a nossa página da Fiocruz e vocês podem encontrar nossa página da Fiocruz que a nossa instituição ela está pautada por a promoção à saúde e ao desenvolvimento social. É um compromisso para gerar e difundir conhecimento científico e tecnológico e especialmente ser um agente de cidadania no campo da saúde. Entre a missão eu estou fazendo essa introdução para sustentar que todos os sistemas que estamos desenvolvendo, eles não estão desvinculados e eles fazem parte dessa missão da Fiocruz, como eu espero a gente poder demonstrar até o final. Nossa missão, então, é produzir, disseminar e compartilhar conhecimento e tecnologia voltados para o fortalecimento do SUS e contribuir à promoção da saúde e da qualidade de vida. Dentro da Fiocruz existe um instituto, nós somos do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde. Se chama ICICT. Quem não conhece a Fiocruz, nós estamos no segundo andar do prédio da biblioteca. O laboratório está no segundo andar do prédio da Biblioteca de Ciências. E nós, sou ICICT, desenvolve estratégia e executa ações para ampliar o campo da informação científica e da comunicação. E visa fortalecer a política de acesso livre ao conhecimento científico no Brasil e em outros países da língua portuguesa. Então, isso também está em nossa página, está colocado como uma de nossas principais funções
dentro da instituição e dentro do Ministério da Saúde. E nosso laboratório, o LIS, atua principalmente na análise e divulgação de informações epidemiológicas, socioeconômicas e ambientais que subsidiam políticas públicas para o Sistema Único de Saúde. Nós somos centro de referência do Ministério da Saúde desde o ano 2009. Bom, isso um pouco sobre nós, Fiocruz, mas eu queria também, como introdutório, lembrar um pouquinho sobre a Política Nacional de Informação e Comunicação ao SUS. Quando nós, como grupo, nos juntamos para falar de informações e indicadores, poucas vezes tratamos a questão das políticas de informação e menos ainda um tema que não vou colocar, só vou deixar, é um desafio que já falei com vários colegas, é sobre a judicialização, por exemplo, da população. Judicialização é todos os desafios que temos quanto a mandato e entrar na justiça por questões de população, mas também, até o momento, é um tema que não foi nem desenvolvido, nem foi executado, que é a judicialização enquanto a informação e comunicação em saúde. Quando eu falo em judicialização, é despertar o direito da população à informação e também os canais que conhecer, será que o Ministério Público poderia ou não? Mas neste momento a gente só vai falar da política, que daria sustento à questão dos direitos, que esse dos direitos não vou tratar agora, só da política. Bom, nós, enquanto a Política Nacional de Informação e Comunicação em Saúde, a política para o SUS, do ponto de vista de seu direcionamento técnico-político, a dinâmica de elaboração, convergem para, primeiro, o fortalecimento do compromisso ético com a ampliação do acesso à informação científica e técnica em saúde, e segundo eixo, é a consolidação da democracia, elementos que estão na base de suas realizações mais significativas e de seus desafios mais urgentes. É uma apresentação do presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, que tem um compromisso muito importante com a Política Nacional de Informação e Comunicação. E vou lembrar duas conferências, uma no ano 2000, na verdade não foi no ano 2000, está errado aqui, no ano 2003, era a 12ª Conferência Nacional de Saúde, e o tema central era acesso, qualidade e humanização na atenção à saúde como controle social. E nessa conferência se assinalou que a informação configuraria um dos componentes principais para avaliação e monitoramento da desigualdade, da qualidade e da humanização dos serviços de saúde, assim como para fortalecer o controle social no âmbito de saúde. Eu chamo a atenção sobre isso porque a apresentação anterior, ela falava mais de monitoramento e de acompanhamento, monitoramento, avaliação da atenção básica diretamente com o serviço, com a unidade de saúde. Já nossa ferramenta, elas estão, que vamos a colocar, está mais ligado com esse fortalecimento do controle social, que pode ter desde o cidadão comum até o gestor de saúde de um município, por exemplo, que é o que são os mais interessados neste tipo de ferramenta. Vou chamar a atenção, só para finalizar minha parte, no ano 2011 foi o 27º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Esse evento é considerado um dos maiores sobre saúde pública da América Latina. Reuniu mais de 4.700 participantes, entre gestores, profissionais e técnicos e usuários. E que debatiram a saúde no centro da agenda de desenvolvimento do Brasil e a ampliação da qualificação do acesso dos cidadãos à saúde. E uma das questões importantes, uma das novidades que foi que se colocou a comunicação e a informação em saúde como estratégia fundamental. Foi a primeira estratégia que eles colocaram, a primeira, digamos, com uma resolução, e que está exposta na Carta de Brasília, que todos podem ter acesso. Então, nesse contexto, eu quero que Glaucio apresente um resumo de nossos trabalhos. Eu coordeno um deles, que é o CISAP idoso, mas...
Boa tarde, eu sou Eglaucio Barros, eu trabalho no ICICT há mais de 15 anos e sou analista de sistemas e vou apresentar para vocês de forma rápida alguns sistemas que nós criamos de indicadores para o sistema de saúde. O primeiro sistema que nós criamos foi o sistema do Monitoride. O Monitoride foi o nosso primeiro sistema de indicadores criado a partir de uma iniciativa conjunta entre o Plano Nacional de DST e AIDS, o LIS e o CDC. Consistia na criação de indicadores a partir dos principais sistemas de informações do Ministério da Saúde, pesquisas e estudos espaciais do Plano Nacional de DST e AIDS, bem como outras fontes de informações disponíveis. Esse sistema foi desenvolvido em 2004, nós ficamos com ele até 2007, quando nós repassamos esse sistema para o Ministério da Saúde, mas de lá para cá ele mudou pouco. Como eu tenho pouco tempo, não vou mostrar muito esse sistema, porque também essa parte já está com o Ministério, mas foi o primeiro sistema que nós criamos. Em 2005, nós lançamos o sistema de monitoramento da mortalidade infantil, coordenado pela doutora Célia Landman. E esse que está aparecendo aí agora já é uma nova versão que está sendo desenvolvida, ela ainda não está no ar, sobre a mortalidade infantil. Ele consiste em algumas tabulações dos indicadores, gráficos e mapas. Eu vou mostrar uma coisa rápida aqui para vocês. Um mapa dos indicadores que a gente criou. São mapas dinâmicos, eles demoram um pouquinho para carregar. Principalmente, eu estou dependendo do acesso à internet aqui. Não sei nem se ele vai carregar. Porque eu acho que o acesso caiu. Caiu aqui. Não, porque eu estou acessando por aqui. Infelizmente, esse não vou poder mostrar porque o acesso caiu. Mas eu vou mostrar outro. Logo após esse, foi lançado em 2007, um novo desafio que foi o sistema de qualidade da atenção hospitalar ao infarto agudo do miocárdio. Esse sistema ele consistia numa colaboração entre vários hospitais que se cadastraram conosco para informar. Tá vendo? Eles acessavam, esse é um sistema fechado, eles acessam o sistema através de login e senha, cada hospital, e eles preenchem um prontuário eletrônico que cria uma base de dados com informações com a informação do paciente das primeiras 24 horas. É um formulário grande. E a saída, o hospital tem os indicadores calculados em tempo real. São vários indicadores, percentual de pacientes com contraindicação à aspirina que receberam fármaco dentro das 24 horas após a admissão hospitalar, por exemplo. Está vendo? Aqui a gente tem um percentual total, isso aqui seria a média de todos os hospitais, 93%. Tem um N dos hospitais e os valores recomendados. Esse aqui é uma saída para o administrador, é uma saída minha. Cada hospital tem uma saída própria, onde aparece, além de aparecerem essas 3 colunas, aparece mais uma coluna, onde ele pode comparar as informações do hospital com as informações da média de todos os hospitais e com os valores padrões. Nesse caso, no início, tínhamos 9 hospitais, entre hospitais públicos e privados, e, infelizmente, 2 ou 3 hospitais privados, após verem seus resultados, desistiram do sistema. Lançado em 2008, nós lançamos o sistema do Água Brasil. O Água Brasil foi criado a partir de uma iniciativa conjunta entre a CGVAN e o LIS. O Água Brasil consiste em um sistema digital de visualização e análise de indicadores sobre a qualidade da água, saneamento e saúde. Esse Atlas colabora
no entendimento da situação da água usada para consumo humano no país, estimulando o debate sobre a qualidade e cobertura dos serviços de saneamento básico e saúde. Esse aqui é o endereço do Água, ele está aqui, ele funciona, quer dizer, ele está no ar. Essa é uma versão mais atualizada que está na minha máquina, que deve ir para o ar dentro de pouco tempo, onde também existem tabulações, gráficos, que eu vou até fazer uns exemplos aqui para vocês. Gerar um gráfico por agravo. A gente aqui escolhe uma UF, escolhe o município do Rio de Janeiro. Cadê Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. E aqui eu vou pedir taxa de incidência de dengue por 100 mil habitantes. Ele gera o gráfico, está vendo, com a série histórica, de 2001 até 2009, comparando o município do Rio de Janeiro com o Estado. Tá? Nós temos também, esse aqui vai ser mais fácil que esse está aqui na máquina. A gente cria também um mapa dos indicadores, são os mapas dinâmicos dos indicadores. Vou clicar aqui no agravo, pedir aqui internação. Deixa eu ver aqui. Internação por dengue, vou pedir a última informação de dengue. Taxa de internação por dengue por 100 mil habitantes em 2009. Ele gera a informação do mapa de forma dinâmica. A legenda é essa aqui. E a legenda eu posso colocar em qualquer parte do... E nós colocamos esse nosso sistema, por exemplo, a legenda está dividida em quartil. Tá? Mas nós temos outros sistemas também que eles são divididos por intervalos iguais. Dependendo do tipo de informação, a gente escolhe o que é melhor, que se adequa melhor à informação. Deixa eu fechar esse. Em 2009, nós lançamos o PROADES, que era o Projeto de Avaliação do Desempenho do Sistema de Saúde. O modelo de avaliação do PROADES, que contém uma matriz, que foi que o Ministério tem usado muito para... Eles têm uma visão do PROADES que utilizaram o PROADES como início para criar o sistema do IDSUS, né? Mas eles têm uma visão bem particular. Considera que o desempenho do sistema de saúde brasileiro deve ser analisado em um contexto político, social e econômico que traduza a sua história e sua conformação atual, seus objetivos e prioridades. O PROADES também é um sistema que está em constante desenvolvimento. Ele tem a matriz conceitual. O primeiro projeto do PROADES, se eu não me engano, foi de 2001, mas esse é um segundo sistema do PROADES com indicadores, que o primeiro era um sistema mais voltado para a área acadêmica, né, de informação e avaliação. Esse já contém indicadores. Toda consulta dele passa por uma matriz dos indicadores. Eu vou clicar uma aqui, por exemplo, mortalidade proporcional por doenças diarreicas em menores de 5 anos. Ele tem uma ficha que explica todo o indicador, como é que ele foi criado, a definição, interpretação, método de cálculo, fonte de dados, valor de referência, prioridade de fonte de dados, toda uma explicação. E aqui você seleciona a abrangência geográfica que você quer a informação. Vou botar aqui grandes regiões, eu dou um OK aqui. Ele gera uma tabulação com a série histórica do indicador. Esse indicador vai de 98 até 2007. Gera um gráfico de linha com essa série histórica e gera também um gráfico de um pentagrama. São duas formas de você visualizar os valores dos indicadores. E com essas visões, você pode fazer análise diferente. Esse projeto foi coordenado pelo Francisco Viacava, está sendo coordenado ainda, e esse é um dos projetos que tem uma atualização constante. Deixa eu fechar isso. Logo após o PROADES,
nós criamos o CISAP 12, que foi lançado esse ano, 2012. É o Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento da Política do Idoso. Este sistema foi desenvolvido como uma iniciativa conjunta da área técnica da saúde da pessoa idosa, do Ministério da Saúde e do Laboratório de Informação em Saúde, do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica da Fundação Oswaldo Cruz. Coordenação da doutora Dália Romero. Esse é o endereço. E esse é o sistema. Essa aplicação que eu estou mostrando para vocês agora já é uma segunda aplicação, não é a que está no ar no momento, essa que já tem, já evoluiu, já é uma segunda fase do CISAP. Eu vou mostrar aqui para vocês. O CISAP ele teve ele evoluiu de uma forma diferente dos outros indicadores. Os outros indicadores sempre nós dividíamos ele ou por dimensão, né, a maioria das vezes por dimensão, e o CISAP não. O CISAP a gente usou, além de dividir ele por dimensões, nós dividimos ele por políticas. Né? Eles são divididos aqui para consulta, tá vendo? Por dimensões e por políticas. Aqui são as políticas relacionadas à saúde do idoso, onde as pessoas podem clicar em qualquer uma delas aqui. Nós distribuímos os indicadores em cada uma delas. Você clicando no indicador, vem uma ficha também, falando sobre o geral. Se você clicar aqui, você vê uma ficha com uma coisa mais aprofundada sobre o indicador. Desculpa, fechei. Deixa eu voltar lá. Aqui você pode fazer um cruzamento de informações, tá? Você gera aqui o tipo, se você quer o número, proporção, a taxa, vou clicar em proporção. Se você quer sexo, vou pedir o total. E a abrangência geográfica, que tem Brasil, grandes regiões, UFs e municípios. Vou clicar em UF. Ele gera uma tabulação que pode ser salva também em XLS. Aqui. Vou mostrar aqui também que ele gera gráficos. Clicar aqui por município. Você escolhe aqui a UF, é muito parecido com os outros. Vou escolher aqui o Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro. Aí aqui uma dimensão qualquer, eu vou escolher mortalidade por causa. E ele lista aqui os indicadores. Esse é o maior sistema que nós temos. Esse sistema ele tem mais de 200 indicadores. A base de dados dele tem mais de 11 milhões de linhas. É o maior banco que nós temos. Aí eu vou ver aqui a taxa de mortalidade do idoso por neoplasia e peço para gerar o gráfico. Então, ele gera um gráfico comparativo que tem os três últimos anos de informação, 2007, 2008 e 2009. Aí a pessoa tem como comparar o município selecionado com a sua UF, com a sua região e com o Brasil. Esse sistema também está sendo desenvolvido para ele também a parte dos indicadores por mapas, mas ainda não está pronta, deve ser lançada em breve. E todos os sistemas que nós fazemos, nós utilizamos software público, software livre. São todos criados em Linux, com banco de dados em MySQL, PostgreSQL e acesso universal para todas as pessoas. O único que não tem acesso aberto ainda é o Qualia-M, que é o do infarto agudo do miocárdio, por questões dos hospitais. Os hospitais não querem que seus dados sejam divulgados. Ok? Muito obrigado. Glaucio, peço que você permaneça aí. Eu chamo a Dália e o Alain para compor a mesa, que nós temos um tempo para perguntas, né? Eu até perguntaria a Dália, como coordenadora do evento, quanto tempo nós temos. Vou fazer o duplo papel.
Queria dar um aviso. No programa tem outra atividade posterior, mas essa atividade não vai acontecer aqui presencial. O Luiz Cláudio está aqui. Luiz Cláudio se compromete a enviar, colocar no blog do GT Saúde, e vamos a colocar no blog o resumo, algumas recomendações que foram da reunião que você vai ter disponibilidade posteriormente. De maneira que, acabando esta sessão, nós vamos abrindo uma confraternização simples, mas carinhosa a todos vocês, tomara vocês possam ficar. Obrigado. Bom, então vamos, como vocês viram, nós tivemos duas apresentações com abordagens bem distintas aqui da questão do uso da informação. Uma na área da atenção básica, mais voltada para a questão da avaliação e o monitoramento, né, das atividades de prestação da atenção básica, e o do ICICT, que está mais voltado para uma série de produtos tecnológicos, né, que foram desenvolvidos para tornar pública e acessível informação sobre alguns temas. Por enquanto, eu tenho uma pergunta por escrito, que eu já vou fazer, não sei se tem outras, e depois quem quiser se manifestar também pelo microfone, que está aqui do lado. Mas essa que foi apresentada aqui, que a pessoa não se identificou, se quiser complementar depois, que diz o seguinte, é para o Alain. Diante da realidade brasileira de gestão municipal, o Ministério da Saúde promove incentivo financeiro para a equipe de atenção básica de acordo com o atendimento das metas dos indicadores. Contudo, o gestor tem autonomia sobre o recurso. Como o Ministério vai monitorar a aplicação dos recursos? Você pode responder direto, quando não tem outra pergunta. Tem direito. Não, eu vou falar. Embora eu tenha o direito constitucional de permanecer calado, então, mas eu vou falar. Bem, autonomia total do município, isso não se coloca em dúvida, né? Não se questiona e nem pouco o Ministério pretende interferir nessa questão, porque isso é uma das questões, vamos dizer assim, pétreas do federalismo brasileiro. Agora, contudo, é possível induzir também, né? Acho que essa palavra indução, ela às vezes tem uma carga um pouco pesada e eventualmente até pejorativa, mas a ideia que eu estou trazendo aqui da indução é de colocar elementos que possam aumentar o interesse dos atores de instituírem determinadas práticas, né? E aí, no caso dos gestores municipais, aplicar esse recurso, ou pelo menos parte dele, nos profissionais ou naquelas equipes que foram melhor avaliadas. Bom, independentemente disso, qual é a experiência ou o que nós temos visto ao longo do país? Como a adesão é voluntária, né, muito embora, do ponto de vista da regra, a gente sabe sempre que é possível ser burlada, mas como a adesão é voluntária, o que acontece, ou o que tem acontecido, é que os profissionais têm tensionado ou pressionado os gestores municipais a instituírem mecanismos, muitas vezes até com leis municipais. Temos já vários exemplos de cidades de diferentes portes, desde cidades grandes, capitais, como, por exemplo, Fortaleza, Vitória, até cidades pequenas no interior dos diversos estados que se comprometeram, a partir da instituição de leis municipais, a destinarem integralmente ou parte do recurso relacionado ao programa àquela equipe que foi melhor avaliada, e isso também das mais diversificadas formas, seja com pagamento direto na folha de pagamento dos profissionais, ou seja, com outros mecanismos de premiação, vamos dizer assim, aos trabalhadores daquelas equipes que foram melhor avaliadas. Então, a gente não vai mexer do ponto de vista normativo, a autonomia permanece dos municípios, mas como além de a gente ter observado que já espontaneamente, digamos assim, tem acontecido, um dos estímulos para que isso aconteça é no próprio desenho do programa, uma das dimensões que vão contar pontos. E aí gera uma lógica meio
de retroalimentação, né, um dos elementos que vão contar ponto é se justamente o gestor tem mecanismo de pagamento variável. Então, se tem mecanismo de pagamento variável, a probabilidade de ser melhor avaliado aumenta e, na sequência, aumenta a possibilidade do próprio município acessar mais recursos. Então, de maneira simplificada, é isso. Ana Maria. Eu queria fazer uma pergunta mais para o Alain, mas também acho que Dália pode responder. É sobre, no processo de monitoramento e avaliação, qual é a possibilidade da comunidade participar, né? Principalmente no caso, né, você estava falando mais, né, dos gestores, que os atores são mais os gestores e tal, mas nessa avaliação você tem uma avaliação dos usuários. E como é que os usuários podem ter acesso a essa informação da avaliação? E como é que depois eles, né, podem ser retroalimentados com isso? Bem, todos os resultados que estão relacionados ao programa vão ser publicados, né, na internet, pelo menos. Além das publicações impressas, etc. Na internet a gente vai ter lá, num esquema parecido com esse que foi apresentado aqui, que a gente, inclusive, se inspira muito nesses formatos aqui que já foram desenvolvidos, aí a gente vai acumulando, né, naturalmente, de o usuário, qualquer cidadão brasileiro ou pesquisador, quem quer que seja, poder entrar no mapa, por exemplo, ou numa planilha ou num formato de mapa, porque às vezes é mais amigável, do município. Como a gente está visitando todas as unidades básicas de saúde, para além da avaliação externa do PEMAC, todas as 42 mil unidades básicas de saúde estão sendo visitadas também, no que a gente está chamando de censo das condições de infraestrutura das unidades básicas de saúde do país. A gente está pegando ali as coordenadas geográficas. Então, a gente vai ter condições de colocar isso no mapa, e aí o usuário, qualquer indivíduo, pode entrar lá e enxergar a unidade, qualquer que seja, né, da sua opção, na hora de fazer o filtro, e ali ter as informações relacionadas àquela unidade, àquela equipe. Entre elas, os indicadores do programa, entre elas, as diversas dimensões que compõem o programa e o conceito final da equipe. Ou seja, se a equipe for ótima, lá vai estar aparecendo a sua equipe, ou esta equipe ela é ótima, ou ela é regular, ou ela é boa, ou ela é insatisfatória. Enfim, os conceitos, a gente está trabalhando com a lógica de conceitos e não de notas do tipo 0 a 10, justamente para não permitir o ranqueamento e gerar os constrangimentos negativos que esse tipo de coisa pode gerar, né? A gente já viu isso acontecer em outros países, e a gente, inspirado na experiência de outros países, porque tem uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: a equipe que aderiu e que se propôs, portanto, a ser avaliada, ela se expõe. O que vai acontecer é que as equipes que não entraram no programa vão permanecer numa certa condição confortável de ninguém saber exatamente o que está acontecendo ali, ou saber de maneira indireta, porque agora a gente, de maneira muito direta e, vamos dizer assim, um pouco precisa, a gente vai conseguir ter informações referentes a cada equipe. Então, quem resolveu aderir não pode ser, digamos, a gente não pode permitir uma possibilidade de uma exposição excessiva que, inclusive, induza aquela equipe a não querer mais participar do programa. A ideia é de que todo mundo que entrou e que está disposto a participar de uma lógica de avaliação, de monitoramento, etc., possa ser minimamente protegida, no sentido de que a ideia não é fazer caça às bruxas, né? A ideia é justamente induzir, estimular e proporcionar meios para que as equipes, a totalidade das equipes que entraram no programa, possam, de maneira progressiva, melhorar o seu desempenho daquilo que faz e, no final das contas, melhorar aquilo que está sendo ofertado para os usuários. Bom, não sei, Ana Maria perguntou que podia ser outro, desde o ponto de vista da atenção básica, o Alain respondeu, imagino, desde o ponto de vista
nossos usuários, que são principalmente os gestores de saúde dos mais de 5.500 municípios que temos no Brasil, nossa estratégia, eu vou falar pelo CISAP, que é o último sistema que nós desenvolvimos, nós casamos o desenvolvimento com o sistema, também com a formação e divulgação do sistema para os gestores. Então, esse ano, nós vamos ter vários encontros com gestores de saúde, coordenadores de saúde de todo o Brasil, por região, para apresentar o sistema, discutir as políticas, discutir se os indicadores são adequados. E um dos pontos que vamos a colocar, estamos dando ênfase até pelo viés que temos na equipe, ou que eu tenho como demógrafa, enfim, e na área de saúde pública, é a questão da qualidade da informação. Então, vamos discutir com eles se é isso mesmo, enfim, estamos querendo fazer essa troca. Não é nossa ideia do ICICT só, é um pedido também do Ministério da Saúde, dessa gestão do Ministério da Saúde, não essa última, já temos esses últimos anos, de revertir a informação à população e trabalhar de uma maneira muito mais de interlocução. Aqui para o Ministério, o Alain, eu queria ver com você, dentro dessa perspectiva do papel indutor do Ministério, quer dizer, todo programa de saúde a gente imagina que vai se direcionar para a população mais vulnerável. São os extremos de vida, né? E aí entra uma questão que a gente vê de forma curiosa. A Dália chegou já a comentar, quer dizer, todos os demógrafos aqui apresentaram para nós a questão do envelhecimento populacional, de uma demanda que é crescente no Brasil, e de uma conquista que os movimentos, vamos dizer assim, voltados para essa questão do idoso, conquistaram ao longo do ano, que nesse AMAC, que nessa forma, nessa indução feita pelo Ministério, e é uma indução extremamente importante, porque é recurso, é a melhor forma que tem de indução, no caso do gestor, né? Praticamente, o que se fala de idoso é um item que tem 5 linhas, de um documento grande. Quer dizer, primeiro que não é uma vamos dizer assim, das áreas temáticas. Mesmo existe lá, sim, um questionáriozinho sobre a questão da saúde do idoso, mas assim, é um negócio que eu, quando vi, eu fiquei muito preocupado, porque em 2006, com o Pacto pela Vida, estava lá a saúde do idoso como sendo uma prioridade. E, de repente, essa prioridade parece que não é mais tão prioridade nesse governo, né? E que, inclusive, nem se fala em idoso em nenhuma política pública do Ministério da Saúde. Quer dizer, é algo que me preocupa realmente, porque, quer dizer, eu sou geriatra, eu coordeno um grande programa em Minas Gerais, em Belo Horizonte, um programa extremamente importante, e a gente sabe que o sistema de saúde, ele além de não melhorar, ele está piorando a vida dos nossos idosos, quando tem acesso. Então, é exatamente esse programa que tem que ser monitorado. E aí o que a gente observa é o quê? É um investimento que toda uma geração estava fazendo ou tem feito na relação da saúde do idoso, até a questão da Dália, a encomenda do próprio Ministério de um programa de indicador, né, do CISAP 12, que é extraordinário, que é riquíssimo, mas que, se o gestor não se interessar, ele vai morrer. E por que o gestor vai se interessar se ele não é cobrado desse... Enfim, os indicadores que tem lá, se o município está entregando a caderneta de saúde do idoso, lá no AMAC, né? Uns indicadores muito frágeis, que não avaliam nada. Quer dizer, né, ali, enfim, eu achei muito frágil e para mim, foi uma grande decepção de ver que a atenção básica não está dando a ênfase que a gente esperava no que se refere à saúde do idoso. É claro que o idoso está lá no programa de diabetes e hipertensão, mas está lá no modelo hospitalocêntrico, no modelo de doença, que não é o modelo de saúde do idoso, que tem a ver com funcionalidade, com independência, com autonomia e com reabilitação. Então, obviamente que, né, não é te colocar numa situação delicada, mas você está aqui representando o Ministério e você tem que ser o portador da nossa vamos dizer assim, né? Como você está sozinho aqui, você vai ser sobrecarregado. Mas a gente se considera ministério porque a gente participa efetivamente da política pública. Então, não é uma questão... né? É só para você... não é individual, é para você ser portador dessa demanda ou nos esclarecer que não, que a gente está enganado, né? Está enganado, não. Eu posso complementar...
Só para falar Dessa vez eu acho que eu vou usar o meu direito constitucional. O Alan, só porque, inclusive porque está registrado, aqui está sendo gravado, é bom se relembrar isso, não sei se Alan sabe, mas é um sintoma muito sério de todo esse agravamento do problema nos últimos meses, que a área técnica do idoso já não existe, não tem mais diretor, não tem. Então, eu estou sobrevivendo com esse projeto porque Fiocruz é ministério, e Fiocruz tem compromisso além de. Mas, enfim, é um tema muito preocupante, sumamente preocupante. E quando a gente vê, do ponto de vista demográfico, pensar que 50% dos óbitos são de idosos, já é... Eu vou, antes de passar para pegar um gancho nisso aí, porque eu tinha uma pergunta para a Dália, exatamente. É claro que quando vocês falam em todos esses produtos, subentende-se que eles tenham sido desenvolvidos em articulação com as áreas técnicas do Ministério que cuidam dessas áreas. Então, no caso do idoso, parece que é uma área que está um pouco frágil, né? E, por sinal, é uma área que, quando eu mencionei aqui um dos produtos finalísticos da RIPSA, que é a produção de informes de situação e tendência para ajudar os gestores, até agora, na realidade, foi feito um desses informes, que foi exatamente sobre a saúde do idoso, que contou com a colaboração aqui da Laura Wong, da Beth e de outras pessoas aqui. Então, não sei se você quer instrumentalizar mais como é feito esse desenvolvimento dos produtos com as áreas técnicas do Ministério, para não deixar a impressão que podem ser coisas feitas um pouco paralelas a outras que são do nível central. Perfeito, eu agradeço a pergunta. Não, essa tem tudo a ver. Esse projeto começou, no caso do CISAP, em 2003. Tá? 2003 foi um ano, como a gente viu até na conferência, se colocou lá a relevância da informação, a necessidade de informação para os municípios do Brasil. E nesse momento, fazia parte da equipe da Fiocruz o José Luiz Teles, que hoje é diretor da Fiocruz da África. E o Teles acreditava, e o Teles passou a ser parte da equipe do Ministério da Saúde, o Gadelha também deu muita força para toda essa... o Gadelha, não, desculpem. O ministro Temporão. E éramos uma equipe que estava... O Edgar também estava perto da gente, era uma equipe grande do país participando. E isso, como eu comentei, esse sistema vai se desenvolver esse último ano, vai ser lançado esse ano, mas ele se articulou, inclusive, com muitos municípios. Ele está sendo utilizado, sim, por gestores, porque a gente vai levando isso, porque o Ministério levou até um momento para muitas das áreas do Brasil. E agora, a pergunta é o que vai acontecer. Não sabemos. Eu acho que para o Ministério a gente não sabe o que vai acontecer, porque não temos nem definida muito bem a área técnica do idoso. Mas não é bem assim também, porque quando a gente se reúne com pessoas, por exemplo, Alan, eu sei que ele é sensível, você, André Bonifácio também, tem muita pessoa que quando você fala como pessoa, eles têm um grande compromisso e acreditam nesse tipo de projeto, e eles utilizam essa informação também. Agora, porque eu acho que também depende de nós. Nós utilizamos pouco essa informação, nós somos pouco militantes, comentamos aqui no seminário, enfim, mas na vida cotidiana não demandamos esse tipo de informação, não utilizamos esse tipo de indicador, e acho que isso também é consequência de... Eu queria aproveitar a pergunta e o momento também, porque eu posso começar a me despedir, né? Não sei se tem outra pergunta para mim. Tem mais uma. Tem? Ah, bom, então... Eu falei brincando, eu acho que eu posso... Eu estou defendendo falar aqui assim. O Ministério, né? Estou defendendo. Bem, eu acho que esse é um debate muito importante. Eu acho que não dá para se furtar ele, né? Não precisa dizer que há um movimento crescente de envelhecimento da população brasileira. Então, fatalmente, aquelas questões que estão relacionadas à necessidade de saúde do indivíduo em situação de envelhecimento ou o idoso, não tem como não ser debatido em todas as dimensões. Isso é uma coisa que eu acho que não tem assim, um retrocesso ou um recuo do ponto de vista do SUS em relação a essa questão. Talvez, e aí eu acho que a gente tem que seguir com esse debate,
é a respeito da necessidade da focalização. Isso é importante, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Tem algumas questões que são relacionadas específicos a um determinado grupo de indivíduos na sociedade. Outras podem ser, vamos ser tratadas de maneira dispersa ou universal, a partir de uma certa pretensão de que vai atingir o conjunto da população. Se é o caso de não atingir, eu acho que tem uma necessidade de focalização, sim. Eu acho que esse é o debate que a gente precisa fazer, né? Qual é a nossa perspectiva hoje, no caso específico da população idosa no Brasil? Nós vamos fazer um grande investimento de qualificação da atenção básica que, via de regra, vai atingir muito mais idosos do que população jovem, mesmo sem a gente dizer que é voltado para a população idosa. Porque a gente sabe que a maior parte dos indivíduos que frequentam as unidades básicas de saúde são pessoas que ou já são idosas ou estão quase lá, né, por conta, sobretudo, relacionadas às questões ou condições crônicas de saúde. Aí você mencionou aí diabetes, hipertensão, mas tem tantas outras, né? Tem as neoplasias, enfim, tem várias coisas. E aí eu acho que o Ministério tem investido muito na perspectiva de cada vez mais garantir não só acesso, mas uma série de ofertas em saúde para a população idosa, sem explicitar dentro de um grupo tratado como saúde do idoso. Embora a gente possa fazer isso, eu acho que esse que é o debate que tem que ser colocado. Aí, para dar alguns exemplos, tem investimento em várias ações de promoção à saúde. Eu vou dar um exemplo de uma marca que é muito recente do governo, que é a questão da Academia da Saúde, que tem muitas ações relacionadas a não só a atividade física estrito sensu, mas a outras práticas que envolvem coisas relacionadas à promoção à saúde. Tem o programa Melhor em Casa, que é um forte investimento do governo também para que, sobretudo, pessoas que não dependem de uma internação hospitalar possam permanecer na sua casa. E aí a grande maioria dessas pessoas são pessoas idosas que eventualmente pode até ter alguma dificuldade de locomoção. Não quer dizer que são só as pessoas que têm dificuldade de locomoção. E outras situações, né? Eu estou dando alguns exemplos, poucos exemplos, que vão revelando aí que há uma preocupação muito forte do Ministério da Saúde, acho que do SUS, né? Mais do que do Ministério da Saúde. Aí nós somos absolutamente solidários em relação a isso, né? Então são gestores, profissionais, professores, enfim, todos nós, a gente não pode perder de vista a grande importância e relevância que é olhar para esse grupo específico da população, que cada vez vai crescer mais e vai precisar mais do SUS, né? A gente tem mais de 70% da população brasileira que utiliza o SUS exclusivamente, né? Então, talvez a gente não esteja trilhando o melhor caminho e não estejamos evidenciando o quanto que merece essa questão, mas, ao mesmo tempo, queria dizer, reforçar, repetir, que não há nenhum interesse do Ministério, de nenhuma das áreas, especificamente da atenção básica, que é aquela que eu represento aqui hoje, mais especificamente, nenhum interesse, vamos dizer assim, de enfraquecer a política do idoso, né? Muito pelo contrário, a expectativa é fortalecê-la cada vez mais. A minha questão está relacionada com a questão do uso dessas ferramentas aqui apresentadas. Ontem nós vimos, né, o professor Juan, o Lenildo apresentou várias ferramentas também desenvolvidas pelo DataSUS. Hoje o SICT apresentou as suas ferramentas, né, para a utilização das informações, de vários indicadores. Mas a minha questão, que eu acho que é o grande nó, é o uso dessas informações para a tomada de decisão efetivamente, né? O quanto que os gestores e o controle social, os conselhos de saúde se apropriam dessas ferramentas belíssimas, iniciativas maravilhosas, mas o quanto que eles se apropriam disso para a tomada de decisão. Bom, aí se vou ir respondendo e fechando também minha comentário. Quanto se apropriam, a gente não pode contabilizar agora, mas quanto a gente faz um esforço para que se apropriem, sim. O Glaucio comentou que o sistema, o SISAP, tem um diferencial. Você pode consultar por políticas para todos os municípios, justamente porque a gente observou que nossa equipe, por Viacaba, Cristóvão, enfim, quando você coloca só os indicadores, o gestor muitas vezes não está relacionado com o indicador, ele sabe que ele tem que responder uma política.
Então, o que a gente fez? Deu muita dor de cabeça para o Glaucio. Falamos, não, a gente tem que ir para as políticas. Temos que pegar o Estatuto do Idoso e identificar os indicadores que poderiam acompanhar essa política. Por exemplo, no Estatuto do Idoso se diz, todo idoso tem direito a acompanhante. Então, o desafio era procurar qual fonte de informação pode me dar um proxy, por lo menos, de aquilo. E a equipe, que é multidisciplinar, todos trabalhando com muitas bases de dados, a gente pegou, vamos a pegar o SIHSUS, o Sistema de Internação Hospitalar, porque temos uma pergunta que pode ser um proxy por pagamento, assim que nós trabalhamos. Quanto estamos usando? Não sei, mas justamente, bom, nós temos um retorno, temos um contador lá, temos retorno, muitas perguntas que são feitas, a gente vai se apresentando por muitos lugares do país, vai sentindo, mas não temos como contabilizar. Aí, eu queria aproveitar para ir fechando também, o Glaucio depois vai querer falar algo, mas eu queria... Não posso deixar, como socióloga, demógrafa e também profissional da área de saúde pública, comentar que cada desses temas, ele requeriu, passou por os 3 grandes passos quando a gente trabalha com informação. Como te comentei, identificar fontes. Segundo, avaliar qualidade. Avaliar qualidade foi fundamental. Começou especialmente com o Monitor IME, que foi uma demanda sobre a qualidade das estimativas de mortalidade infantil, e o último, que é o CISAP, também você vai encontrar, para cada indicador, você vai encontrar se teve no critério de qualidade, e vai encontrar muitos municípios que não têm informação. Essa foi uma definição, até politicamente a gente teve que definir. Será que eu vou colocar o indicador? Não vamos colocar. O gestor do município vai ver, não tem informação. Vai perguntar por quê. Lá embaixo está o porquê. Porque não tem qualidade suficiente, mas não necessariamente qualidade. Também temos outro critério que para os demógrafos é fundamental, os números pequenos. Como trabalhar com municípios com números pequenos? Qual é a metodologia que a gente vai adotar? Então, para cada indicador também, que para ser um indicador adequado, um indicador relevante, um indicador plausível, pode ser realmente um indicador, ele temos que estimar quantos óbitos eu preciso, quantas internações eu preciso para calcular um indicador adequado. Então, você vai ver que é um trabalho, eu gosto muito de falar sobre isso, porque é uma paixão, porque a gente se encontra realmente por todas as partes, da parte de política, a questão de direito, como demógrafo também, quais são as técnicas que eu posso aplicar para maximizar toda aquela informação que tenho. E outra parte fundamental é resgatar muitos trabalhos, até tese que vocês, alunos, fazem, enfim, ou pesquisadores fazem, artigos, para ver qual é alguma metodologia proposta que nós podemos utilizar e colocar nesse sistema. Não só as tradicionais. Por exemplo, o Edgar, que está aqui. Nós queríamos trabalhar com Alzheimer, não temos estimativa, não temos prevalência de Alzheimer. Mas eu escrevi um artigo com uma equipe, o artigo está disponível nos cadernos, não lembro que revista, mas eles propõem uma metodologia para fazer um proxy sobre a prevalência do Alzheimer. Será que a gente pode aplicar? Qual é o nível? Então, teve uma... É muito bonito, porque realmente, por isso a gente queria fechar, porque passamos por a utilização das informações, por as metodologias propostas, por a preocupação que o Cássio trouxe também, por exemplo, o impacto da declaração da idade nos indicadores, até onde eu posso abrir. Então, na verdade, é um convite, eu estou sendo um pouco apaixonada, mas é um convite para que todos vocês observem e critiquem também. Se, olha, não pode, vocês indicaram, eu sei, não é por aí. Acho que isso que nós queremos aumentar. E não só Dália, é todo o departamento, especialmente o Laboratório de Informação em Saúde, que está nisso. A Célia não está aqui, mas Célia ontem mostrou esse trabalho que ela está fazendo de busca ativa de óbito, ele tem a ver com o monitor IME. Enfim, é toda uma viagem de anos nesse sentido. Bom, eu vou fechar, vou aproveitar para agradecer a presença de vocês, já não vou falar mais, a gente agora vamos falar outras coisas. E não queria deixar, como não vou ter mais a palavra, doutor Rice não me vai dar, por favor, queria falar que o doutor Rice pegou o bonde ontem para subir ao Mosteiro da Glória. Tem um evento, porque estamos na Semana de Nossa Senhora da Glória. Vocês podem subir aqui, que não quer ir caminhando, tem um... Como se chama isso? Bonde mesmo?
E está muito bonito lá. Bom, é isso. Obrigado a todos. E o Glaucio quer falar uma palavrinha rapidinho. Em relação à pergunta dela, nós não temos como ter o retorno de quem está usando, mas a gente tem a quantidade de pessoas que estão usando. Nos últimos 3 meses, cada sistema nosso teve, em média, 15 mil acessos, de diferentes partes do país. A gente sabe até de cada cidade que eles estão vindo. E, apesar dos nossos sistemas serem todos em português, também existem vários usuários que vêm de fora do país. Da Venezuela. Não só da Venezuela, como quase do mundo inteiro. É porque o meu tempo era muito curto, eu poderia ter trazido um mapa mostrando de onde vêm os nossos usuários. Norte e Nordeste. Isso. Bastante. Quem utiliza mais é o pessoal do Sudeste, Norte um pouco, Nordeste, Centro-Oeste muito pouco, principalmente Brasília quase não vê. O Sul também tem bastante. Tá bom? Obrigado, uma boa tarde a todos. Bom, como vocês viram, a Dália já está fechando, ela certamente tem compromissos aqui com a instituição para encerrar isso. Então, tem 2 pessoas inscritas, mas não vamos poder dar continuidade agora. Eu queria agradecer também, de minha parte, a oportunidade de dizer que essa questão de uso da informação na gestão, eu acho que merece um seminário só para isso, para discutir. E o Alan, eu acho que está bom pelo horário.